pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre irmãos, porque eu devo ou não adotar irmãos. Então se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E me segue lá no Instagram, que lá a gente fica mais pertinho, eu sempre respondo directs, tá bom? E não esqueça de dar o seu like e comentar aqui embaixo. Lembrando que é vídeo novo segunda, quarta e sexta. Roda a vinheta! Então, vamos falar sobre adotar irmãos. A gente sempre ouve isso. Ah, você pretende adotar um, pretende adotar dois, porque grupos de irmãos, nanana. Adotar grupos de irmãos aumenta a sua possibilidade de adoção, aumenta a rapidez do seu processo de adoção, porque a maioria das crianças abrigadas tem irmãos. 2, 3, 4, já vi casos de 12 irmãos. Então sempre tem, a maioria das crianças tem irmãos. Então por que não se abrir essa possibilidade? Eu acho que a maior decisão, se você deve ou não adotar irmãos você pretende ter quantos filhos? Se a sua ideia de família é ter mais de uma criança, coloque no seu perfil que você aceita adotar irmãos. Eu sei que quando a gente fala de adoção, vem vários receios, né? Vem o receio de, será que vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que, como que é o custo, né, de ter mais de uma criança? Será que vai dar na minha casa e tudo mais? A questão da adaptação vai ser do mesmo jeito se você tiver uma criança ou se você tiver 3, tá? Vão exigir o mesmo de você. Então, por que não dar a oportunidade desses irmãos serem adotados? Mas se você pretende ter mais do que um filho, eu indicaria sim você adotar irmãos. Porque o que acontece? Quando não há pessoas querendo adotar irmãos, essas crianças são separadas. E aí elas já perderam tanto, né? E aí você pensa, não, eu vou adotar um só pra mim ver se eu vou conseguir, se vai dar certo. E se você realmente quiser ser mãe, você realmente quiser ser pai, vai dar certo. Porque isso é uma decisão, né? E aí o que acontece? Você desmembra essa criança, você separa, ela fica com você e o irmão fica com uma outra família, para daqui a 2, 3 anos você decidir que você quer novamente adotar. E aí, talvez você desmembre novamente essas crianças, porque aí você vai falar, vou pegar só mais um para ver como vai ser a adaptação. Não falo para você ampliar o seu perfil para acelerar a sua adoção, não faça isso. Só tenha a quantidade de filhos que você realmente queira ter. Nem adote mais do que um para dar irmão pro outro. Não faça isso, tá? Ai, que meu filho pede muito um irmão. Não, a gente tá falando de uma criança que vai exigir 100% de você, então não faça isso. Mas, se você realmente tem um desejo de ter uma família grande, adote grupo de irmãos. Existe muito grupo de irmãos e cada vez mais eles são desmembrados, vão cada um para um estado, cada um para uma cidade. E por mais que mantenha contato por telefone e por internet, não é a mesma coisa. Não é legal, né? Eles já perderam muito na vida. Então, se você tem um desejo de ter mais de um filho, dê a oportunidade para um grupo de irmãos ou para uma dupla, tá? Pense nisso. Não tenha medo de já começar com 2 ou 3 filhos, porque a dinâmica é a mesma, tá? Se você tem um filho, seja biológico ou adotivo, e você deseja inserir outra criança na sua família, eu vou falar pra vocês que a criança ela se adapta muito mais fácil do que a gente. A criança ela tá crescendo, ela tá sendo moldada, então para ela aceitar mais um irmão, mais 2 irmãos, mais 3 irmãos, é muito mais fácil. Então, independente se você tem ou não, isso não precisa ser uma preocupação, tá? Óbvio que você precisa conversar, você precisa explicar para o seu outro filho que vai mudar a dinâmica familiar e que talvez ele acaba se sentindo um pouquinho mais de lado, mas é só no começo. Então, você tem que ter um relacionamento aberto, você tem que explicar certinho para o seu filho que já está em casa, quando for chegar 1 ou 2 ou 3 crianças, mas não precisa ter esse receio, tipo, eu vou trazer só um para ver como que o meu filho vai se adaptar. Porque para ele, você trazendo um, ou você trazendo 2, ou você trazendo 3, ele vai se adaptar da mesma maneira. A criança pega muito mais rápido do que a gente. Então é uma questão de vocês tomarem essa decisão, você e o seu esposo, conversar com os seus filhos se já houverem, né? Mas não tenha medo da dinâmica, tá?
Uma coisa que eu percebi é que quando você tem 2 filhos, 3, 4, 5, 6, a dinâmica da casa não muda. Não muda. O ritmo, a bagunça, barulho, não muda. O que muda é o financeiro realmente, né? A questão de, antes, se você não tinha nenhum filho, você só precisava se preocupar com as suas coisas. Se você tem um filho, é as suas coisas, mais é do seu filho. Se você tem 3 filhos, é as suas coisas, mais de 3 filhos. Então, financeiramente falando, a dinâmica muda. Mas, em termos de bagunça, não. Tem gente que fala assim, eu vou ter um filho só porque criança faz muita bagunça, porque criança dá muito trabalho. Quando você tem um filho e você tem 3, gente, não faz diferença, o trabalho é o mesmo. É como se você tivesse só um, entende? Eu que tive essa mudança, né, gradativamente assim, de pouquinho, eu percebi isso. Né? Eu lembro de que a gente pensava, nossa, como o Danilo e o Daniel vai reagir com uma nova criança. E, gente, foi muito fácil. Acho que 2, 3 dias eles já estavam tão adaptados, eles brigavam pra ver quem ia sentar do lado dela, quem ia fazer tal coisa com ela, quem ia ter mais atenção dela, sabe? E então as crianças se adaptam muito mais rápido. Então a minha dica é que se você tem a intenção de ter mais de um filho, aceite grupos de irmãos, tá? Porque a sua adaptação vai ser a mesma. Como assim, Natália, minha adaptação? Você lidar com todas as dificuldades e felicidade de uma adoção para uma criança e você lidar para 2 crianças é a mesma. Óbvio que cada criança é uma criança e às vezes mesmo sendo irmãos você vai ter que lidar de forma diferente. Cada um pode ser mais sensível, outro pode ser mais estressado, um pode ser mais bonzinho, outro ser mais teimoso. Então a sua dinâmica particular com eles vai ser diferente, mas a dinâmica geral da família é a mesma, sabe? A mesma disciplina que você aplica em um, você vai aplicar no outro, as mesmas regras que você aplica em um, você aplica nos outros, o mesmo tempo de qualidade que tem para um, tem que ter para o outro, o mesmo tempo de obrigações, tipo de levar na escola, de ir em reunião, é o mesmo, né? Um exemplo, quando eu adotei o Danilo e o Daniel, eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer para ir na reunião dos 2 no dia que meu esposo não puder ir? Então, como que a gente faz? Geralmente, o professor tende a marcar a reunião de todos os alunos no mesmo dia. Então, eu saio da sala de um e corro para a sala do outro. Só. Entendeu? E aí eu explico, professor, eu demorei para chegar porque estava na sala do outro e tudo mais. Geralmente, os professores ficam à disposição, realmente. Levar para a escola. Os 3 estudam na mesma escola. Paro lá, os 3 descem. Acabou. Busco. Você pode fazer coisas que amenizam, como colocar na mesma escola, colocar no mesmo horário, para te dar um pouco mais de auxílio. É tudo questão de você ver a agenda, sabe? Mas em questão de dar trabalho, é o mesmo. Eu acho que às vezes até menos, porque uma criança interte a outra e te deixa com um pouquinho mais de tempo, sabe? Quando você tem um filho só, ele fica te pedindo atenção porque ele não tem com quem gastar energia. E quando você tem 2, 3, 4, eles se resolvem ali, se distraem ali juntos. É questão de quantas crianças você quer e quanta disposição para aguentar essas crianças você quer. Um exemplo, eu tenho vários sobrinhos, né? Porque eu tenho 3 cunhadas pelo meu esposo e tenho meu irmão, também tem filho. E por vezes todos os meus sobrinhos estão em casa. O pessoal fala, Natália, como aguenta? Você já tem 3, você quer mais 2 filhos e tem dia que simplesmente todos os seus sobrinhos estão em casa. Como assim? Como que você aguenta? É questão de disposição mesmo, do que você quer gastar, sabe? Tem dia que eu mesmo mando mensagem no grupo da família e falo dia tal do tal, quero todas as crianças aqui em casa. E aí é você ter criatividade para fazer coisas para eles se entreterem e você colocar disciplina e hora para tudo, né? Às vezes eu escuto das minhas cunhadas, do meu irmão e tal, de pai, na sua casa ele faz isso e na minha casa não. Só que quando chega eu já passo as regras. Vai ser assim, assim, assado. Se não fizer, eu te devolvo pra sua mãe. Entendeu como que é? Então é tudo questão de disciplina, horários, cuidados, rotina é extremamente importante. Então não tenha medo de ter mais de um filho, tá? Dê sim uma chance à adoção de irmãos. Se você pretende ter mais filho, se você tem um bom perfil em questão de idade, né? Tipo, eu aceito crianças mais velhas,
eu acho que a melhor opção é adotar um grupo de irmãos, de verdade. O Danilo e o Daniel, eles são irmãos biológicos. Quando nós decidimos adotar a Clarice, nós achamos que nós íamos parar nela, né? Eu e meu esposo tínhamos decidido que a gente iria ter uma menina, para ter uma princesinha e ia fechar a fábrica. Só que quando a Clarice chegou, reaviveu o desejo de ter mais filhos, né? A gente começou a pensar, e aí a gente acabou decidindo que nós teríamos mais 2, nós gostaríamos de ter mais 2 filhos. Então, porém, na época que eu estava esperando a Clarice, nós tínhamos conversado com algumas cegonhas e com a assistente social que talvez se houvesse uma criança com irmã, a gente gostaria de ouvir a história. E apareceu sim, crianças com irmãs, mas você sabe quando é o seu filho. E aí a gente viu a Clarice, a gente sabia que era ela, e aí acabou que a gente decidiu que a gente teria mais. Mas quando a gente decidiu adotar o Danilo e o Daniel, que a gente estava aberto, não sei nem como não veio um grupo maior de irmãos, porque naquela época a gente estava muito aberto, tipo, podia vir 4 crianças que a gente aceitava. E aí veio só eles 2 e a gente se preparou financeiramente. No Daniel a gente se preparou bastante para ter eles, bastante. E a gente se preparou financeiramente, então a gente não teve um baque. Mas em questão de como funcionou as coisas em casa, não foi difícil, foi bem fácil. A gente teve que lidar com todas as dificuldades de uma adoção tardia, que eles já chegam, né, indisciplinados e tudo mais. Mas colocar regras, impor limites, horários, foi tudo muito fácil, muito prático, na verdade. Né? A gente sentava com os 2 para resolver tudo junto, tipo, isso aqui em casa não funciona. Quando um tinha aprontado e o outro não, mesmo assim a gente botava o outro para ouvir, tipo, fica esperto do que o seu irmão fez errado, eu não quero nem passar por isso com você. Sabe como que é? Aprenda com os erros dos outros. Então, a dinâmica não muda muito, né? Nós temos 3 filhos hoje, como eu falei pra vocês, nós temos o desejo de ter mais 2. E eu amo ter família grande, amo. Eu acho que se eu tivesse mais condições financeiras, eu teria mais que 5 filhos. Porque eu amo ter família grande, amo, amo, amo. Ontem o Danilo dormiu com a tia, né, foi dormir na casa da tia dele, e ficou o Daniel e a Clarice. E aí a gente tem o hábito de à noite sempre assistir alguma coisa junto, seja um seriado, um filme, alguma coisa em família. E, gente, parecia assim, ó, tava todo mundo num colchão de solteiro. Eu, minha esposa, Clarice, o Daniel, né, ou seja, 4 pessoas num colchão de solteira, a gente pôs no chão, mas parecia que tava um buraco nesse colchão, porque o Daniel não estava. Falei, meu Deus, eu não tô com saudade do Daniel, tava quase indo buscar ele. Então, assim, eu amo de verdade ter uma família grande, amo ver a casa cheia, fico super estressada no dia a dia com a barulhada que eles fazem, mas quando eles não estão, o silêncio me deixa louca, sabe? Eu falo, meu Deus, nossa, não gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu possa ter ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!